Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, Canal 3, primeiro programa do ano, programa que vai falar sobre economia. E sobre este assunto está conosco aqui o professor Avelino Balbino, economista, ele que também é diretor da Escola de Gestão e Gerencial. Professor, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado, Elias. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, né? Um papo sempre interessante, vamos discutir visões de mundo, vamos tentar debater esse ano de 2012. Pois é, o que é que pode se esperar? Depois do Natal, do Ano Novo, vem aí 2012 com tudo, problemas à vista? Eu digo o seguinte, que em 2012 o que tem certo é incerteza. A gente não entende, a gente não consegue prever com exatidão o que ocorrerá no palco internacional, na Europa. A Europa ela tem um papel importante na economia mundial, tem um papel importante no humor e na expectativa dos investidores internacionais e dos grandes investidores nacionais, porque o jogo não é um jogo no tabuleiro Brasil, o jogo é um tabuleiro mundial. É isso que é a globalização. O que acontece na casa do vizinho me importa. Pois é, então nesse caso as crises aí envolvendo a crise americana, a crise japonesa, por conta inclusive do próprio tsunami, essas crises elas já estão mais solidificadas, as suas soluções? Veja bem, no caso dos Estados Unidos, assim, a perspectiva é de um crescimento continuado, mas muito baixo, muito lento, ou seja, uma recuperação muito lenta da economia americana. Por quê? Porque a crise de 2008, ela traz elementos estruturais para a economia americana, então ela não pode se organizar da mesma maneira. E ela começa a se organizar e entrar algumas dificuldades. Parte dessas dificuldades na economia é reflexo do grande tensionamento político, que nunca ocorreu nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos têm uma tendência, havia sempre, diz assim, os democratas de centro e os republicanos de centro. Chegavam a um acordo e levavam a economia com certa coerência. Hoje parece que isso não é uma realidade, mesmo no ano eleitoral norte-americano. Tem uma certa influência brasileira aí nessa discussão. Eles sempre foram muito mais tecnocratas do que políticos em si, quando se trata de economia americana. Mas acho que no fundo, o que acontece muito no mundo hoje é um pouco diferente do que acontecia em meados do século XX, que havia discussões ideológicas, visões de mundo. Hoje existem tensionamentos políticos, mas as questões ideológicas, elas um pouco se perderam. E aí você é contra porque você é contra. Coisa meio alagoana, talvez. Coisa meio alagoana, talvez. O que é que a gente pode esperar aí dentro da crise europeia em relação à situação financeira, tanto da Grécia quanto da Itália, e agora também os países ali, Espanha, Portugal, também com crises seríssimas? A Espanha, como todo mundo fala, é um país muito grande para se salvar. Ela tem que encontrar o caminho pelas próprias pernas. A grande questão é que, na minha visão de mundo, eu acredito que não é uma questão só de crise fiscal. A crise fiscal é muito séria. Mas de onde vem? Qual a origem da crise fiscal? Vem de uma maneira que a sociedade europeia encontrou de se harmonizar em cima de situações de direitos sociais que talvez a longo prazo não tenha condições fiscais de se manter. E isso gera um tensionamento numa população envelhecida que precisa de previdência. Seguro-desemprego altíssimo. A taxa de desemprego na Europa é muito alta. E essa taxa de desemprego a gente vai sentir reflexo aqui na taxa de emprego brasileira? Eu digo o seguinte, que no próximo ano a economia brasileira deve andar aproximadamente entre 2% e 3%, ou seja, vai andar devagar. Andar devagar significa que se você perder o emprego, você vai ter mais dificuldade de encontrar um novo do que antigamente. Quer dizer, este ano de 2012, 2%, 3%. Isso. E a gente não sabe ainda como vai se comportar. A perspectiva é que a inflação esse ano não vai chegar ao centro da meta, mas caminhe para estar na faixa da meta inflacionária, que é até 6,5%. Mesmo com todas essas atividades que estão voltadas aí à infraestrutura da Copa do Mundo? Uma coisa mais ou menos pontual, né? Quer dizer assim, quando eu falo assim da inflação, eu estou falando que tem que pensar no impacto do salário mínimo. Vai ter impacto sobre a inflação, não tem como mexer. A gente tem que pensar que o dólar deve continuar alto ou se elevar um pouco mais, isso vai ter impacto com a inflação.
os preços dos combustíveis, haverá condições ou não de se manter, entendeu? Tudo isso não nos oferece um cenário assim tranquilo para 2012. É um cenário de cautela. E cautela reflete aonde? Em quem investe. Por quê? Porque o investimento é que traz a economia à frente e avança. E ninguém investe num cenário de muita incerteza. Investe em quem? Em títulos públicos. É o caso da Europa. Você tem uma crise fiscal, em virtude, para meu ver, em virtude de uma estrutura social que foi montada, mas que foi financiada por bancos. Se a crise fiscal vira uma crise bancária, é o pior cenário do mundo. Porque isso influencia diretamente na riqueza das pessoas de uma maneira muito rápida. E é como se chegasse no banco, fosse pegar dinheiro, cadê o seu dinheiro? Agora imagine isso numa escala nacional. De uma certa forma, é um alento para a economia brasileira. Os bancos nunca ganharam tanto, nunca lucraram tanto como em 2011, o ano passado. Alento é meio forte, né? É meio forte? Alento é meio forte. Porque, de fato, os bancos no Brasil são muito sólidos. São muito sólidos por atitudes tomadas lá, digamos, na segunda fase do Plano Real, onde teve a crise cambial. Ainda em Fernando Henrique montou isso. O que me preocupa na economia brasileira é a sua graduativa, paulatina e constante abandono de alguns elementos estruturantes do Plano Real. A questão fiscal brasileira é uma questão que a gente está, por exemplo, com muita fantasia contábil para justificar superávit. Então, o que eu imagino é o seguinte: você não tem como aumentar mais imposto. A reação da sociedade de falar de CPMF, a gente já paga tanto imposto, tantos porcentos a mais do que há 10 anos atrás, você ainda vem falar de CPMF. E onde é que está esse dinheiro? Como é que se organiza esse dinheiro? A sociedade não aguenta, ele paga 36% do PIB de imposto, deveria pagar 24%. Isso sufoca o consumo, sufoca o investimento. Por quê? Porque o empresário tem uma regra básica: o empresário investe quando ele acha que vai vender. Se ele acha que não vai vender, ele não investe. E se ele não investe, ele não compra equipamento que gera emprego, ele não contrata pessoas que gera salário, que gera consumo. Então essa regra é uma regra básica. Então a gente tem que resolver a questão da carga tributária. Mas não se resolve a carga tributária se a gente não discutir gasto público. E eu nunca vi político dizer assim: não precisamos reduzir realmente os gastos públicos. E para reduzir gasto público significa otimizar o que se tem. Não vamos pensar em demissões, nada disso. Vamos pensar em fazer a máquina do Estado ser mais eficiente e dar para a população aquilo que ela efetivamente precisa. As pessoas não conseguem encontrar num olhar desatento na rua a oitava economia a que é alçada aí a economia brasileira em termos mundiais. Verdade. Porque na rua você sente a sua vida. Né? Se você imagina que ela está bem ou mal. Por quê? Porque alguns problemas da economia continua a miséria ainda está muito grande. Pode falar que reduziu muito, mas ainda é um problema sério no Brasil. É preciso resolver a questão da saúde pública no Brasil, a questão da educação. Os índices da educação brasileira não competem com a situação de oitava economia do mundo, que quer ser quinta. Pois é, para chegar nesse ponto, bens de capital são necessários. Nós temos esses bens? Bens de capital? Vamos pensar em grandes investimentos? Eu acho que a gente tem condições de agarrar recursos internacionais, captar recursos internacionais para isso. Mas tem um aspecto grave, quer dizer, a infraestrutura brasileira está 30 anos atrasada. Então é uma questão básica, assim, infraestrutura. Não é estádio para a Copa, vamos deixar bem claro. Infraestrutura não é estádio para a Copa. Se eu tivesse que decidir, fosse um gestor público, tivesse que decidir entre fazer um estádio e fazer estradas, ou fazer, melhor ainda, ferrovias, eu faria ferrovias, eu faria portos, eu faria aeroportos. Vamos ter que ressuscitar o Mauá ou vai encontrar alguém aqui? Assim, né? Não sei se é o Mauá, mas eu no último ano eu tenho observado o Ike Batista. Ele tem um projeto lá no Rio de Janeiro que é uma coisa fantástica. É um porto integrado com várias indústrias e ele planeja a coisa para 50 anos. Ele não vai estar vivo quando aquilo ali estiver a pleno vapor, mas, meu amigo, eu ainda vejo ele como essa característica de Mauá ainda
nesse projeto do Rio de Janeiro. Pois é, né? É uma coisa eu estava precisando assim que ele fazer uma campanha no Facebook esse ano, ele podia fazer. Venha para Alagoas, faça qualquer coisa. Um grande investidor, um grande visionário como Mike Batista seria ótimo. Seria ótimo tê-lo por aqui. Talvez morresse, porque o pessoal não gosta muito desse povo aqui. Mas... vão fazer possivelmente o que fizeram com o Irineu Evangelista, né? o Barão de Mauá, é verdade. Queimar a Ponta de Areia, que o estaleiro Mauá, inclusive, 20 anos depois, nós temos aí um navio que sai exatamente das mãos dos brasileiros, né? A sua construção foi feita no estaleiro que foi o Ponta de Areia, aquele que foi incendiado em Mauá. No ano 2002, exato. Rapaz, a questão tão grave, a questão de estaleira, assim, eu participei de um evento empresarial no ano 2011, com a Aliança Cabotagem, um grupo alemão que faz cabotagem aqui no Brasil, e eles contavam que, olha, se eu for fazer um navio eu acho que era esse valor, a proporção, tá certo? Na Coreia do Sul eu gasto 60 milhões de dólares. Se eu fizer no Brasil eu gasto 120. Por quê? Mão de obra seria a resposta? Impostos, talvez. Impostos, mão de obra, não. Mão de obra ainda é uma coisa complicada no Brasil, porque é uma coisa estranha. O salário que você ganha não é o salário que o seu patrão paga. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então, se a gente pudesse sintetizar, para este ano de 2012, o que é que podemos esperar da economia? Incerteza. Incerteza gera cautela. Cautela no investimento. Isso gera menor geração de empregos. Para você, pessoa que está na rua, que tem trabalho, é um momento de você planejar, se estruturar financeiramente. Né? Ou seja, colocar as contas em ordem, planejar seu futuro e investir em sua carreira. Muito bem. Então, quer dizer, planejamento do que é que você vai fazer com o seu dinheiro nesse início de ano e o que é que você vai fazer com a sua carreira durante esse ano de 2012 serão os temas aí do nosso próximo bloco. Pauta Especial volta daqui a pouco.